RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta terça-feira. Como sempre, abrimos com os títulos. Com o aproximar das eleições autárquicas, Juventude para a Democracia quer ter a sua voz e dar o seu contributo para que os jovens cabo-verdianos possam estar melhor preparados em relação às dinâmicas da vida política, defende o presidente da JPD. Simplificar a linguagem quando se trata do orçamento de Estado para que todos possam perceber civil. Assinala-se hoje o dia da limpeza urbana. Nesta tarde, habitantes da capital cabo-verdiana reúnem-se para um diálogo sobre educação ambiental. O presidente ucraniano quer apresentar ao seu homólogo norte-americano um plano para terminar a guerra com a Rússia já em setembro. Centro de acolhimento de migrantes em Lampedusa, Itália, registra nos últimos dias maior pico de chegadas e encontra-se sobrelotado. Tópicos a serem desenvolvidos neste jornal, uma edição e apresentação de Orlando Lima. Boa tarde. Olá, votos de boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13. Falar do orçamento do Estado vai muitas vezes para além do dinheiro em si. A forma como este instrumento é elaborado e executado está intimamente ligada ao dia-a-dia das pessoas, as quais devem conhecer os meandros de funcionamento desta ferramenta financeira. Ideia defendida pelo presidente da Associação Donunha Destino dos bairros de Castelão e Coqueiro, na Praia, no segundo dia da conferência sobre monitorização das despesas públicas ao longo do ciclo orçamental destinada à sociedade civil. Admilson Mendes propõe mesmo a simplificação da linguagem para que todos percebam como funciona o orçamento do Estado. Até que ponto a linguagem que é utilizada ou a democratização das informações realmente é ser pensado como forma de pessoas que é técnico na área para compreender. A nossa falar de orçamento de Estado, todo mundo já está pensando em dinheiro, mas é muito mais do que dinheiro. É a forma que não está lidado com o dinheiro público que resulta realmente num processo que é equitativo, que a comunidade mesmo está sente, mas aquele recurso que foi discutido no Parlamento realmente resulta em algum benefício e de forma muito mais assertiva para o desenvolvimento mesmo de nossa comunidade, nossa cidade, nosso país. É uma ideia que a presidente da Plataforma das Organizações Não-Governamentais também defende. Dirce Varela considera que só se pode falar de democracia participativa com um terceiro setor capaz de acompanhar e dar a sua opinião sobre a gestão das contas do Estado. A monitoria das políticas públicas, a monitoria aqui das despesas públicas é extremamente importante para garantir a transparência, mas também para garantir que tenhamos políticas públicas mais assertivas, porque a alocação dos recursos e como que os recursos estão sendo utilizados é fundamental para a melhoria da condição de vida e para o desenvolvimento do país. Então, ter a sociedade civil, o terceiro setor com competência, com capacidade para monitorar, para ser ouvido, para dar a sua opinião, tem que ter informação e tem que saber digerir essas informações e às vezes nós temos dados, mas não temos informação. É a transformação de dados em informação e que realmente vai facultar a participação. Agendada para as cidades da Praia e do Mindelo, esta formação sobre a monitorização social das despesas públicas durante o ciclo orçamental abarca mais de 40 elementos das organizações da sociedade civil. É financiada pela União Europeia e também pelo programa Propalop e Timor-Leste. A cidade do Porto Novo, em Santo Antão, acolhe no próximo sábado a 5ª edição da Universidade do Poder Local. Cerca de 100 jovens são esperados nesta iniciativa da Juventude para a Democracia. A apresentação do evento foi feita hoje em conferência de imprensa no Mindelo. Patrícia Martins com mais informações.
Tendo em vista as próximas eleições autárquicas, a Juventude para a Democracia quer dar o seu contributo para que os jovens possam estar melhor preparados e compreenderem os vários aspectos da dinâmica política, explica Vander Gomes, presidente da JPD. Acreditamos que a formação política dos jovens é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, participativa e consciente dos seus direitos e deveres cívicos. Enquanto juventude partidária, temos vindo, ao longo da nossa história, a dar a nossa contribuição para a formação de diversas gerações de jovens cabo-verdianos, promovendo debates, formações e atividades cívicas para que os nossos jovens possam compreender o funcionamento das instituições democráticas, a importância do voto e o impacto das decisões políticas no dia a dia dos cidadãos. Com o objetivo de darmos continuidade à nossa agenda de formação e capacitação política dos nossos jovens e também de debatermos os principais desafios do municipalismo no país, apresentamos a 5ª edição da Universidade do Poder Local. Evento que será realizado no auditório do Hotel Santo Antão Art Resort, no município do Porto Novo, no dia 31 de agosto. Realizamos mais esta edição da Universidade do Poder Local no ano das eleições autárquicas. E queremos que os jovens estejam bem informados para que possam decidir e envolver-se no processo de escolha dos novos dirigentes locais. Os 3 municípios de Santo Antão e também o de São Vicente vão estar representados no evento, que contará com cerca de 100 jovens que vão debater 4 módulos nesta edição da Universidade do Poder Local. O municipalismo em Cabo Verde, presente e futuro, tendo como orador Jorge Santos, Ministro do Mar e das Comunidades. O segundo tema será autonomia e descentralização, a visão do MPD para os municípios, tendo como orador Aníbal Fonseca, Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo. O terceiro módulo será organização e funcionamento das autarquias locais, tendo como orador Armindo Luz, Vice-Presidente da Assembleia Nacional. O quarto módulo será a juventude e o poder local, a transição para o digital, tendo como orador Adilson Fernandes, deputado da Nação. Realizamos esta edição da Universidade do Poder Local num momento em que o país implementa importantes reformas na legislação municipal, nomeadamente nos estatutos dos municípios, recentemente aprovados pelo Parlamento com o objetivo de termos uma administração autárquica cada vez mais alinhada com o rigor, as novas tecnologias e uma maior responsabilização e eficácia na gestão dos recursos públicos. Queremos e defendemos a implementação de uma agenda jovem nas políticas públicas municipais no país. E para isso é necessário uma maior presença de jovens nas listas nas próximas eleições autárquicas. JPD realiza a 5ª edição da Universidade do Poder Local no dia 31 de agosto em Porto Novo, sob o lema Uma Agenda Jovem nas Políticas Públicas. Aumento do salário mínimo, reforma da lei laboral, alargamento da participação dos representantes dos empregadores no INPS foram alguns dos assuntos que estiveram em análise nesta terça-feira numa reunião entre a Câmara de Comércio de Sotavento e a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres. Acompanhou a repórter Edneia Barros. A Câmara de Comércio de Sotavento ensaia um novo período de relações com os sindicatos através de uma maior proximidade. O presidente Marcos Rodrigues entende que o diálogo é a base para a busca de soluções para as questões relativas aos recursos humanos, sua qualificação e requalificação a par da competitividade e produtividade das empresas para gerar um melhor ambiente laboral no país. Marcos Rodrigues destaca os pontos que estiveram em análise com a CCSL. Em termos da concertação social, nós analisamos a questão do salário mínimo, que tem sido uma matéria que a Câmara tem trazido sempre para a discussão, que é a transição dos 15 mil para os 17 mil escudos, e que parar aqui nesta questão com o salário mínimo também da função pública para os 17 mil escudos, e assim criarmos aqui um novo patamar para o crescimento do salário mínimo nacional. Outras matérias foram discutidas, como a questão da reforma da lei laboral, também, que é importante não esquecer de que tem sido feito algumas melhorias na questão da reforma da lei laboral, mas não tem sido aprofundado a questão das reformas estruturais.
A Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres congratula-se com essa promoção do diálogo e José Manuel Vaz frisa que a questão do alargamento da participação dos representantes dos empregadores no INPS foi igualmente observada durante o encontro com a Câmara de Comércio. O INPS, na sua composição, apenas tinha uma única central sindical. E nós contestamos isso ferozmente e fomos agora, temos assento em sede do Conselho Diretivo do INPS. Há essa questão que havia em relação à participação dos empregadores, já se chegou ao seu entendimento. Eu acho que neste momento estamos num caminho, num patamar diferente do diálogo, de negociação a nível do Conselho Diretivo do INPS, estando todas as partes mais ou menos em pé de igualdade. Os empregadores neste momento, acho que o Sr. Presidente da Câmara do Comércio tem sido uma pessoa muito sensível a essa questão do salário mínimo. Já anunciou que vai-se avançar também para 17 mil escuros para o setor privado. Isso é muito importante, é o diálogo que está a evoluir aqui em Cabo Verde, é a aproximação entre os empregadores e os trabalhadores é muito importante, não devemos estar a trabalhar de costas voltadas. E o governo, enquanto maior empregador do país, também deve abrir-se ao diálogo para a resolução das pendências laborais, remata o presidente da CCSL, de salientar que esses pontos serão abordados na próxima sexta-feira com o governo no âmbito do Orçamento do Estado para 2025. Conselho do Porto Novo, em Santo Antão, recebe esta sexta-feira, dia 30, uma convenção dos jovens adultos solteiros, promovida nesta conferência pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na região de Barlavento. O evento, que reúne cerca de 200 jovens, adultos solteiros, membros e não membros da referida igreja, tem como lema sua identidade divina como Filho de Deus e seguidores de Jesus Cristo. Arelísia Rodrigues. A Convenção dos Jovens Adultos Solteiros é um evento realizado pela Igreja há algum tempo e acontece de 2 em 2 anos. Para além de ajudar as pessoas a chegarem mais perto de Cristo, pretende ainda proporcionar aos jovens a oportunidade de se conhecerem uns aos outros com foco no casamento, conforme explica um dos membros da organização, Romildo Batista. A Igreja de Jesus Cristo acredita no casamento, ensina o casamento. Então o que nós queremos proporcionar aqui é a oportunidade de jovens conhecer pessoas de outras ilhas. Normalmente, o vizinho não casa com o vizinho, né? É um amigo desde pequeno, fica difícil. Mas com o que a igreja cria, né? Jovens de todo o Barlavento junto, que acreditam na mesma crença, nós acreditamos que é uma grande oportunidade. Na verdade, isso aconteceu conosco. Eu vim da Ilha do Sal para uma convenção na Cucli, e já conhecíamos, claro, mas eu pedi ela em casamento dentro da convenção. São 5 dias intensos, com 2 atividades fora da cidade. Na quarta-feira temos uma atividade em Ribeira da Espata. O principal objetivo é fazer um projeto de serviço. Vamos distribuir kits de higiene na comunidade. Mas também vamos fazer uma pequena atividade para nós na escola. Mas o objetivo realmente é ir e distribuir kits de higiene para a comunidade. Na Pico da Cruz, vamos lá também, por uma atividade para nós, vamos fazer uma caça ao tesouro. Na mata, vai ser uma coisa incrível, né? Já fazemos todo o itinerário. Um evento que, segundo Romildo Batista, reúne no mesmo espaço membros e não membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa atividade sempre foi feita assim, né? Que é uma atividade. A única coisa que nós exigimos por não membro é que elas têm que aceitar os nossos padrões. Lá fora, nós vivemos da forma que gostamos. A Igreja de Jesus Cristo, por exemplo, um padrão bem simples, nós não fazemos uso de bebidas alcoólicas. Tipo, uma pessoa que quer vir participar é bem-vindo, mas sabe que vai ficar uma semana sem consumir bebidas alcoólicas. Se ele está disposto a fazer isso, ele é bem-vindo à nossa atividade. Davi Cruz e Dainira Ribeiro são unânimes em relação à expectativa, destacando a oportunidade de conhecer novas pessoas. Essa segunda vez me tive a oportunidade de participar na 2018 também, e assim como foi em 2018, que seja uma experiência cheia espiritual, né? E também bastante divertido. A oportunidade de conhecer novas pessoas e certamente amizades que não te levam para a vida. É a primeira vez que estou a participar nessa convenção ali, antes nunca tive a oportunidade, e a minha expectativa é que a expectativa que a gente tem, né? É bem conhecer pessoas novas, e nós na igreja também não temos um tema que é nosso ímpeto espiritual, ou seja, nossa força espiritual.
A Convenção dos Jovens Adultos Solteiros, promovida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na região do Barlavento, arrancou esta segunda-feira e termina na sexta-feira, dia 30 de agosto. Os guias turísticos da Ribeira da Barca, em Santa Catarina de Santiago, pedem a sinalização e o alargamento de painéis informativos para que os turistas e visitantes possam escolher essa localidade pescatória do interior de Santiago como uma opção para conhecer as maravilhas naturais existentes. Carlos Rodrigues é um dos pescadores e guia que tem mostrado as maravilhas naturais da Ribeira da Barca aos turistas através de passeio de bote e realização de caminhadas por várias zonas desse povoado. Domingos Sanches. Para promover um turismo sustentável, Carlos Rodrigues, profissional habilitado para guiar os visitantes por roteiros turísticos, assegura que é preciso que haja boas infraestruturas logísticas associadas a boas informações, de forma a permitir a um turista conhecer Ribeira da Barca, desfrutando de toda a riqueza natural, ambiental e histórica, porém pede a instalação de painéis informativos. Aqui, sinalização, mas ali é Ribeira da Barca. Bom, só quem que concha que sabe ali. Mas quem que concha está procura sabe que você encontra uma memória que você terá sinalização. Portanto, se não pôr placa ali, se uma piscina natural tem, desde lá de riba, ali aquele de interferência que está ligando para a Ribeira da Barca. Se põe placa lá. Carlos Rodrigues, entre outros profissionais da área, tem mostrado aos turistas as maravilhas naturais da localidade de Ribeira da Barca, através de passeio de bote. Influência, mas pessoas também para fazer visita ali, mas gosto de ensinar que têm só foco na outra ilha, e só na Ribeira da Barca está indicado 3 maravilhas, que é Escaíra, que é essa flaqueada de água na montanha, e tem visitantes também. Depois não tem Pilão, que é uma rocha tipo foi feito a mão, que é maravilhas também. Depois não tem Gruta de Águas Belas. Depois não tem praia de nós de Angra ali, que normalmente que foi penalizado com a apanhada de areia. Já é o único lugar que não tem do melhor ali, que tem areia preta, que não está fazendo percurso, depois não está grelhada lá naquela praia, lá profetiza. Portanto, é aquele que não tem. Sim, é bom para a sociedade, é bom para a zona, e para quem está trabalha com coisas de turista ali, mas aquele bote ali, sim, tem aquele outro que guia turistas. Uma atividade que tem sido o verdadeiro ganha-pão dos guias turísticos e não só, mas que enfrenta alguns desafios. Daí que Carlos Rodrigues pede a instalação de serviços de pagamento na rede multibanco. Esse é bem com esse cartão, faz levantamento, faz passeio de barco, que até consegue. Mora hoje. Hoje, esse bem escreve fazer, mas o teu menino está pedindo, implora se pai me escreva com aquele lugar. A mim faz confiança. A mim paga barco, mas esses brancos, bem passando dinheiro, esse vai amanhã para a França, esse vai fazer Western Union para mandar dinheiro. Esse também, eles vão mandar desconfiança, eles também retribuem, esse também põe dinheiro dentro desse dia ali. Quem pretende conhecer Ribeira da Barca pode fazê-lo. Os profissionais da área garantem que o passeio é seguro, tendo em conta que todos os turistas que queiram conhecer as maravilhas naturais da localidade são obrigados a colocar salva-vidas e se o mar estiver revolto, a viagem é cancelada para proteger a vida dos visitantes. 13h19, é o Jornal da Tarde aqui na sua RCV. As habitantes na cidade da Praia vão estar reunidas nesta tarde no Centro de Empreendedorismo, no primeiro diálogo sobre educação ambiental, uma iniciativa da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, em parceria com a Câmara Municipal da Praia, e que celebra este Dia Mundial de Limpeza Urbana. O que se pretende é levar as habitantes a reciclar as embalagens ao invés de as deitar ao lixo. E aqui entra o Centro de Promoção do Artesanato Criativo e Design, coordenado pelo mestre e artesão Gustavo Duarte. Repórter Ailson Martins. O mestre artesão e formador Gustavo Duarte destaca a quantidade de produtos que Cabo Verde importa e como muitas vezes as embalagens acabam no lixo ou poluem o meio ambiente. Cá em Cabo Verde, falando do artesanato, temos que ter também uma visão sobre a proteção do ambiente, porque nós somos um país que importa quase tudo.
O que nós importamos, quase tudo vem em embalagem. Depois, as embalagens depois são jogadas fora. Isto faz a poluição do ambiente. Eu vou citar exemplo por exemplo, temos caixas que vêm com fruta que depois joga-se fora. Para Gustavo Duarte, esses materiais podem ser reutilizados como matéria-prima para a produção de artesanato. Fazemos luminárias, fazemos fontenários. E aqui temos todas essas obras aqui, porque o centro de design, nossa preocupação não é só fazer as peças, cada peça que fazemos aqui tem mesmo que ter uma funcionalidade, não são peças estáticas, tem que ter funcionalidade. E quando se fala em fazer reciclagem, não é pegar de algo e transformar em obra que em pouco tempo danifica, depois é jogada fora, e às vezes é muito mais poluente porque a pessoa acrescenta normalmente tinta, acrescenta outros produtos químicos. Então nós aqui, quando pensamos em projetar obras com essas matérias-primas, são obras duradouras. O mestre artesão e formador expressa o desejo de estabelecer um acordo com as rabidantes da praia. Sabemos que as rabidantes são pessoas que compram caixas com frutas, depois vendem frutas, depois jogam caixa fora. Então nós vamos tentar sensibilizar essas pessoas. Elas vão estar aqui no centro mesmo amanhã para verem com essas caixas o que é que fazemos aqui. Vamos tentar ter uma parceria com essas pessoas. Em vez de jogarem essas caixas fora, pronto, podem, eu tenho pessoas que eu mando fazer a recolha, a pessoa traz aqui e recebe uma recompensa por cada caixa que a pessoa traz aqui. Então, os rabidantes podem fazer isso. O primeiro diálogo sobre a educação ambiental com as rabidantes acontece esta tarde. Esta tarde, às 5, concretamente, acontece este encontro. O Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino prossegue hoje em Ilha do Sal com mais 2 partidas. Interclube volta a entrar em campo, desta vez para defrontar a equipa da Unimindelo, enquanto o Vôlei Clube de Espargos vai medir forças com a ABC da Praia. Ontem, Vôlei Clube de Espargos e Graciosa de Santiago Norte foram os primeiros a entrar em campo. A equipa do Sal foi superior e venceu por 3-0, com parciais de 25-16, 25-12 e 25-18. No final da partida, o treinador, Ravilson Duarte, era um homem satisfeito. Foi um bom jogo no Spar, não foi certo. O adversário não ia que já entrar um bocadinho nervoso, está com um nível um bocadinho mais baixo, não quer saber se nervosismo, mas não foi certo. Não foi certo, não respeitaste mal, não respeitar toda a equipa, não impor no jogo, aquela que não vem fazer nacional, mal como dizia antes, nacional, não vem para lutar para nacional. Se nunca puder, mas acabou de faltar dedicação e empenho, que lá acabou de faltar nunca. Ilson Costa, treinador de Graciosa, soma algum nervosismo dos seus pupilos, mas igualmente queixa-se da arbitragem. Simplesmente hoje que foi nosso dia, não entra um pouco desesperado. Ela foi o único motivo que pôr no pé de jogo. Também, nunca queria pegar naquela parte, mas tinha que ter para memória. Questão de arbitragem, doidade que tem, que foi aquele mesmo. Para memória, 11 horas, e a equipa da Nareira está marca, a equipa adversária da Nareira que está marcada. Então, nunca pena para a federação tomar conta das arbitragens, como a arbitragem está mal. É péssimo. A arbitragem está em nível de equipas que estão ali. O apelo de Ilson Costa do Graciosa apelar à Federação para tomar conta da arbitragem. O segundo jogo da noite colocou frente a frente as equipas Interclube da Praia e Paulense Santo Antão. A equipa campeã nacional em título entrou melhor e foi sempre superior, vencendo a partida por 3-0. Conquistou facilmente a primeira parcial por 25-14 e os 2 sets seguintes por 25-17. O treinador Nelo Ramos respeita os adversários, mas diz que esta primeira vitória mostra que veio, portanto, a equipa do Inter com um propósito certo. Quer dizer, mas não entra campeonato direito e que não está na luta para revelar nos campeonatos. Não respeitar toda a equipa que está ali e Paulense, infelizmente, chegar agora. Recentemente, joga agora é difícil para uma equipa que chegar de viagem agora. Bem, joga agora e outra vez. Então, por isso também, acredito também que essa nessa máxima força. Então, por isso que aquele resultado ali pode parecer para pessoas de forma foi fácil, mas não é fácil porque o Paulense não é uma situação que é completamente diferente que o nosso.
O jogador e treinador do Paulense, Célio Duarte, parabeniza o Inter pela vitória, mas acredita que o cansaço da viagem pode sim ter interferido no desempenho da sua equipa. Fui justo vencedor, não acaba para errar bastante na nossa parte defensiva, que é a recepção e também alguns serviços, mas a Inter tem uma boa equipa para respeitar também. Acho que fui justo vencedor. Não tive uma viagem bastante cansativo. Tu gente olhar que eu não cheguei era praticamente 6h30, 6h30 da tarde, quer dizer, ainda não vai jantar depois para jogar, por isso não jogar umzinho atrasado, mas então está que a pessoa descompensada em relação a esse jogo aí, vai preparar a focar no próximo jogo contra o Nimindel. As reações dos treinadores nos primeiros jogos realizados ontem. O Campeonato Nacional de Vôlei Sénior Masculino decorre até sábado, dia 31 de agosto. Sandro Fonseca, recuperado de toxicodependência, inaugura nesta tarde no Mindelo a exposição intitulada Só por Hoje. A mostra com 12 quadros, fotografias e instalações artísticas marca os 5 anos de sobriedade e recuperação de Sandro Fonseca. Renascina Lopes. A exposição intitulada Só por Hoje reflete momentos de luta e celebra os 5 anos de sobriedade e recuperação de Sandro Fonseca. Uma celebração dos 5 anos de sobriedade. Só por hoje retratar fases depois do tratamento, tudo aquele resiliência, tudo aquele que é superação e ganhos que a recuperação está dando. Tentar retratar a vivência dos 5 anos, nos 12 quadros. Retratar pequenas frases de inspiração que te levam durante esse tempo a focar no objetivo e viver um dia limpo e sóbrio, só por hoje. Sandro Fonseca acredita que através desta exposição poderá sensibilizar ou ajudar aqueles que estão em recuperação a vencer o vício do álcool e outras drogas. Não te negligenciar e não te agravar uma mozinha quando não tem doentes na nossa sociedade, porque é doente e não te estigmatizas como pessoas abusadas ou que te fazem coisas porque abuso de corpo, né? E por isso que na abertura da exposição, quando fazer na praia, tem uma conversa aberta, de trazer a experiência pessoal, mas também de trazer um profissional de saúde para aquele aspecto mais técnico. Recuperado da toxicodependência, Sandro Fonseca fala da importância e da empatia por parte dos familiares e amigos quando uma pessoa reconhece a dependência e deseja abandonar o vício. Normalmente a gente diz, o primeiro passo do programa de Narcoses Anónimos é a aceitação. É por isso que eu vejo familiares que querem um indivíduo para aceitar que ele é doente, ou que tem um problema, mas se ele que aceitar é difícil. Então, a hora que a pessoa já aceitar, ele tem que procurar ajuda, porque ele é uma luta que você nunca pode vencer. Você tem que procurar ajuda profissional de centro de saúde, de poder indicar para que centro terapêutico ou para outras instituições que têm programas de desintoxicação e também tem grupos de autoajuda. E esta quarta-feira, Sandro Fonseca ministra um masterclass da edição de vídeos curtos intitulado Da Imaginação à Realidade no Centro Cultural do Mindelo. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Ouvindo a voz da nossa Cesária Évora, diva dos pés descalços, a voz que levou o Cabo Verde para o mundo inteiro, se estivesse viva, Cis completaria hoje, neste 27 de agosto, 83 anos de idade. Nasceu num dia como hoje, 27 de agosto de 1941. O dia é considerado como sendo o Dia dos Pés Descalços e, por iniciativa do jornalista aqui da casa, Moisés Évora, algumas pessoas, no dia de hoje, andam precisamente de pés descalços. E a equipa da rádio, assim que sairmos aqui do jornal, vamos até casa de pés descalços, apesar do sol quente e com toda esta estrada asfaltada, fica mais difícil, né? Colocar os pés no chão sem sapatos, mas já está lançado o desafio porque é um dia simbólico para assim assinalarmos o aniversário da Cesária. Se estivesse viva, íamos ter festa Don hoje aqui no Mindelo, mas também
pelos vários cantos do mundo. Cesar Évora. Saudades, minha terra, San Inclau. Vamos terminar este Jornal das 13. O presidente da Ucrânia anunciou hoje que pretende apresentar já em setembro ao seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, um plano para pôr fim à guerra com a Rússia. Penso que poderei apresentar este plano ao presidente em setembro, diz Zelensky, numa conferência de imprensa com dezenas de jornalistas em Kiev. Zelensky explicou que a operação que a Ucrânia está a realizar na região russa de Kursk, onde as forças ucranianas ocupam parte do território, faz também parte desse plano. A abordagem consiste em propostas económicas, bem como no papel que a Ucrânia deve desempenhar na arquitetura da segurança internacional e nas medidas que devem ser tomadas para que a Rússia aceite acabar com a guerra. Zelensky diz acreditar que é chegada a hora e que já em setembro poderá avançar com este plano que vai apresentar em primeiro lugar ao seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden. 13h31. Orlando Lima, aqui de pés descalços. Peço-te que recordes os títulos, por favor. Muito bem. Aumento do salário mínimo, reforma da lei laboral, alargamento da participação dos representantes dos empregadores no NPS foram alguns dos assuntos em análise hoje numa reunião entre a Câmara de Comércio de Sotavento e a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres. Com o aproximar das eleições autárquicas, a Juventude para a Democracia quer ter a sua voz e dar o seu contributo para que os jovens possam estar melhor preparados em relação às dinâmicas da vida política, é o que defende o presidente da JPD. Simplificar a linguagem quando se trata do orçamento de Estado para que todos possam perceber como funciona este importante instrumento é o que também defendem os organismos da sociedade civil no segundo dia de formação que decorre na capital cabo-verdiana. Assinala-se hoje o Dia da Limpeza Urbana. Nesta tarde, habitantes na cidade da Praia reúnem-se para um diálogo sobre educação ambiental. O presidente da Ucrânia quer apresentar ao seu homólogo norte-americano um plano para terminar a guerra com a Rússia já em setembro. E hoje, já o dissemos, Dia dos Pés Descalços, em homenagem a Cesar Évora, que se estivesse viva, completaria 83 anos de idade de hoje, neste 27 de agosto. Boa tarde, fique bem. Mira, o desafio também é contigo. Pés descalços hoje. E já estão no chão. Então, boa tarde, Orlando Lima, que esteve aqui com as notícias no Jornal das 13 horas mais 33 minutos. Continuaremos a recordar Cesar Évora ao longo desta tarde, aqui na sua rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.